É a paz do Senhor Jesus, eu me chamo Ana Cristina. Estou passando aqui neste áudio para contar um pouco, da minha trajetória, do meu problema de saúde, o qual eu tinha. E eu tinha um problema de fluxo sanguíneo, que ele era muito intenso, muito forte, devido da endometriose, o qual eu faço o tratamento, já são há mais de 3 anos, o qual eu faço esse tratamento. E por este motivo eu tinha um fluxo sanguíneo muito intenso, ao qual a maioria das vezes me deixava com a barriga muito inchada, os pés, as mãos, e ficava a maioria das vezes até possibilitada até de me comover devido do período do fluxo sanguíneo que era intenso. Este mês agora eu passei 1 mês e 5 dias menstruada, diariamente, sem ter pausa, me tornei muito frágil, muito fraca, adquiri uma anemia profunda, o qual eu fazia tratamento, até entanto eu não pude me operar devido da anemia, o qual era muito profundo. E um certo dia, nesse mês de maio deste ano de 2026, eu passei por um período o tempo mais intenso do fluxo sanguíneo, e eu tive que me comover até Manaus, ao qual eu iniciei um tratamento para fazer, Mas o fluxo sanguíneo ele só parava enquanto eu estava tomando o remédio, E quando eu parava de tomar o remédio, ele descia com mais intensidade. Quer dizer, ele só dava pausa se eu tivesse a base de medicamento. E mesmo assim, quando ele vinha, ele não conseguia parar automaticamente. Eu tinha que tomar um remédio para que ele parasse. E eu já vivia muito debilitada devido da perca sanguínea, dos inchaços da barriga. Eu não tinha mais disposições, para cuidar das minhas coisas, cuidar de casa, de ir para a casa do Senhor, devido também ao local onde eu moro, que é dificultoso. E enfim, um certo dia eu estava muito ruim, Eu já estava com 12 dias, já sangrando depois do tratamento, e aquilo estava tirando o meu sossego, estava tirando a minha paz, Eu por um dia eu não confessei isso a ninguém, somente ao Senhor Jesus. Por um dia eu cheguei ao ponto de querer me suicidar, porque eu já não conseguia mais lidar com aquela situação. Eu já não me sentia tão mais capaz de lidar com aquele problema. E nesse dia eu estava muito desesperada. Nesse dia o qual eu pensei em tirar minha própria vida. E eu estava dentro do meu quarto, num cantinho onde eu escolhi, para buscar a presença do Senhor. E naquele momento eu pedi o socorro, Eu pedi o socorro de Deus e senti a vontade de ligar, para o meu pastor, o qual não mora no mesmo país que eu moro, e liguei para ele para falar, para pedir para ele, orar pela minha vida, que eu não tinha mais, para mim não tinha mais o que eu fazer, o medicamento não fazia mais efeito, eu já estava 12 dias menstruada, me tornando cada dia mais fraca, e tendo que enfrentar os outros problemas, fora o problema da menstruação. E enfim, eu disse: Senhor, eu vou tentar ligar para ele devido dos horários, não bate os horários certos com o horário de onde ele está do que eu tô aqui no Amazonas, mas eu disse assim: eu vou fazer essa tentativa, e se for de ti, ele vai me atender assim que eu ligar. E enfim, irmão, eu liguei, eu pedi para ele, para ele orar pela minha vida, que eu precisava de uma cura, eu precisava de um milagre. E ele disse para mim que se eu cresce, eu veria o milagre. E eu falei para ele a forma do qual estava. E naquele momento eu saí de dentro do meu quarto e fui até a sala de estar, onde a gente fica para fazer nossas refeições, e fiquei ali sentada num banco de madeira enquanto ele começou a orar e interceder pela minha vida e ministrando a cura na minha vida. E naquele momento eu senti algo sobrenatural, do Senhor. Foi tanto que o Senhor me deu, a capacidade de descrever a forma que o nosso pastor Rodrigo, estava com o vestimento dele, qual era o vestimento que ele estava. Então o Senhor começou ali a abrir a minha visão, e a minha barriga estava muito inchada, realmente nesse dia, muito inchada, meus pés, a minha mão, e o fluxo sanguíneo estava intenso. Nesse dia eu estava com 12 dias, eu já estava no terceiro pacote de absolvente, Eu já não tinha mais para onde, irmão, recorrer. Só Jesus sabia
o que eu estava passando naquele momento, qual era a luta que eu estava enfrentando naquele instante, e qual era a decisão que eu já tinha tomado sobre a minha vida. E eu disse, Senhor, talvez para mim não tem mais jeito, porque tem coisas que nós não falamos para ninguém, a não ser pro Senhor Jesus. Então eu cheguei aos pés do Senhor, mas o Senhor me deu a direção, né? E ele começou a orar, o pastor Rodrigo começou a orar por mim, e intercedendo pela minha vida, né? E eu ali, irmão, eu tomando posse daquilo dali, eu disse, Senhor, eu creio que eu vou ser curada, eu creio que esse fluxo sanguíneo, ele vai parar, e eu vou ficar curada, esses inchaços vão diminuir da minha barriga, essa dor incrível que eu tô sentindo, como se o meu útero, como se o meu organismo viesse arriando todos de uma vez. Então, eu naquele instante, assim, eu me desesperei muito, eu chorei muito, e naquele meio, todo aquele desespero, eu fui até, sem mesmo o pastor mandar, eu fui até uma garrafa, peguei um pouco de água e coloquei em cima da tampa da freezer, quando ele ministrava, né, a cura sobre a minha vida. E naquele momento eu deixei aquele copo de água lá, eu senti algo sobrenatural do Senhor, né? Eu senti uma sensação de algo muito quente sobre a minha região, né? Da região da minha pélvica, e indo para a minha costa, na parte onde fica a minha coluna. Então aquela quentura tomou conta sobre o meu corpo. E ao mesmo instante, irmão, para quem verdadeiramente acredita no milagre, para quem verdadeiramente acredita que Deus, ele ainda cura, são as pessoas que tão desacreditadas, entendeu? São pessoas que estão desacreditadas no Senhor, mas o Senhor, ele cura, irmão. Eu sou prova disso. Deus, ele já fez 2 milagres, né, na minha vida. Um foi quando o médico decretou que eu tinha câncer, né, no ovário. Até hoje eu tenho os meus laudos médicos, né, e o Senhor me curou. Então o Senhor me deu mais uma nova oportunidade. E enfim, quando ele começou a orar, profetizar na minha vida a cura, e disse para mim, irmã Perla, tome posse, irmã, tome posse do seu milagre. Eu disse para mim mesmo, Deus, a minha fé talvez não seja o tamanho da fé do pastor Rodrigo, mas neste momento, Senhor, eu uno a minha fé com a fé dele, Senhor, e eu vou tomar posse do meu milagre. E eu vivi o sobrenatural, irmão, de Deus. E naquele mesmo momento, naquele mesmo instante, para a honra e a glória de Deus, né? Não para mim, não para do nosso pastor, mas para Deus. Naquele mesmo instante, eu senti como, na hora, o fluxo sanguíneo estancando. E ali eu peguei aquele copo de água, o qual eu tinha colocado, e tomei, né, aquele copo d'água. E tomei e acreditei, né? Eu disse, Senhor, eu estou curada. Esse fluxo sanguíneo, a partir de hoje, ele parou. Ele não vai mais arriar dessa forma que ele arriava, com essa intensidade. E ali eu tomei e o fluxo sanguíneo parou. E a partir daquele momento ele não veio mais, né, naquele período ali que ele já estava vindo direto, já não tinha mais pausa, remédio não funcionava. E para a honra e a glória de Deus, esse mês eu fiquei no meu período menstrual, mas eu só fiquei 4 dias, né, não tive mais aquele sangue intenso que eu estava tendo exageradamente, né, não senti mais a dor na pélvica que eu sentia muito devido da endometriose. Para a honra e a glória de Deus, eu creio que eu já fui curada da anemia, né? Os inchaços da barriga não voltaram mais, né, a inchar a barriga, aquela dor que eu não conseguia mais nem triscar na minha barriga, com tanta dor, com tanto inchaço, aquilo me incomodava, era como se eu estivesse grávida, era como se eu apresentasse gravidez, né? Então, irmão, esse é o testemunho qual eu tenho para contar hoje para vocês, para aumentar a fé de cada um de vocês. Quero dizer para vocês que o Senhor Jesus, ele ainda faz milagre, né? Ele continua fazendo milagre, ele é o de ontem, ele é o de hoje, né? Ele é do nosso antepassado. Só basta nós crermos, só basta nós acreditarmos que Jesus, ele faz o milagre, porque eu sou um milagre, né? Eu sou um milagre na mão do Senhor Jesus. O que a medicina não pôde fazer, irmão, na minha vida, Deus, ele fez através, né, da oração, através da perseverança, através da fé. Então, eu quero dizer para vocês, seja qual for a sua enfermidade, acredite que Deus, ele ainda faz milagre. Quem sua mão ao arado já pôs, constante precisa ser.
sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando,